Então tá bom, vou começar a gravar agora, então. Ó, eu vou seguir aqui a pauta, gente. Eu vou falar sobre um tema muito importante, que é sobre abuso sexual. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo desligar. E é um tema que a gente vai conseguir, terminando de eu fazer a palestra aqui, nosso momento, eu vou abrir para dúvidas e a gente fecha hoje, tá? Eu creio que a gente vai precisar de mais uma rodada, eu acho que mais para tirar dúvidas, porque é bastante coisa, tá? Eu vou dizer para vocês que os principais tipos de abuso sexual, para a gente ter uma noção do que é esse abuso, né? Quando a gente fala assim, abuso sexual, o que é abuso sexual? E, na verdade, ele tem vários tipos de abuso. O primeiro abuso que eu vou falar que é o abuso emocional e de negligência. Como funciona esse abuso emocional? Esse abuso emocional, ele é um ambiente agressivo para essa criança ou adolescente. E aí você também pode começar a se olhar, você como uma pessoa adulta, sendo uma criança hoje, tá? De repente, esse momento nosso aqui vai ser também para despertar coisas para vir à tona na nossa vida para sermos curados. Porque em algum momento pode ser que a gente tenha passado por algum tipo de abuso que eu vou descrever aqui para vocês, tá bom? Então, de repente, se tiver acontecido alguma coisa que você veio à tona só nesse encontro, é importante que a gente possa ter um bate-papo depois. Mel, nossa, fez sentido dessa forma, será que é isso mesmo? E a gente conseguir concluir juntos, tá? Então, assim, o que é esse abuso emocional? O abuso emocional, ele existe com os adultos que fazem algum tipo de pressão para essa criança, por exemplo, promover algum tipo de ação. É um ambiente hostil, um ambiente que a criança não se sente segura, que a criança não consegue expressar suas emoções. É um ambiente que oprime e subjuga a criança. Sabe aquelas frases que a gente fala assim, é só uma criança? É só uma criança? E a gente subestima a inteligência e a capacidade da criança dela ter a sua própria opinião, dela ter a sua própria vontade e dela ter o seu mundo compreendido. Isso também é um tipo de abuso emocional. Olha que forte. Então, assim, qualquer tipo de ação que a gente faça, a gente como adulto, ou os nossos pais, ou os nossos alunos, né? Por exemplo, nos ministérios, por exemplo, a Érica que trabalha com crianças. Se a gente promove algum tipo de comentário hostil que vai depreciar a criança, a gente está promovendo um abuso emocional. Forte, né? Então, assim, da nossa responsabilidade de fala é extremamente importante. E o abuso de negligência é quando você tem uma desatenção e omissão de algum cuidado. Vou dar um exemplo aqui daquela situação que nós vimos recentemente daquela senhora doméstica, estava no prédio e aí o filhinho dela entrou no elevador e a dona deixou o menininho entrar. O que é aquilo lá? Ainda está sendo discutido, mas é um caso, por exemplo, que a gente pode discutir aqui depois. Ela teve uma negligência, foi um tipo de violência, porque foi negligência, omissão. Então, assim, esse tipo de violência, que é a negligência, ela também pode ser punida pela nossa atuação ou falta de. Então, uma criança que não está sendo assistida com cuidados, ela está sozinha, por exemplo, a mãe que vai no mercado e deixa a criança em casa, ela está negligenciando, porque ela pode cair do prédio, ela pode abrir a janela e se jogar, ela pode se perfurar com alguma coisa, porque a criança não tem a capacidade ainda de se cuidar. Então, isso é lei, tá, gente? Estou falando assim, coisas assim que se a gente tiver algum tipo de processo, vira crime, porque já está na Constituição, ele já prevê que a negligência já é uma condição de violência e abuso, tá
O outro tipo de abuso, que é o mais conhecido, né? Que é o abuso sexual, físico. O que é esse abuso físico? Aí ele categoria em duas formas. O abuso físico, que é qualquer ação única, que aconteceu uma vez só, ou repetida, não acidental, ou seja, não é que a pessoa passou a mão e, ai, desculpa, não, que não foi acidental, foi cometida por alguém, um adulto mais velho, que promove algum dano físico para essa criança. O dano pode ser leve, pode ser que dá para ver, né, também aqueles que são mais agressivos, por exemplo, o estupro da criança que aí perfura, né, assim, modifica a criança, que esses são os ditos mais que não é leve, que é mais intenso no corpo da criança. Tanto é que quando faz uma avaliação médica, dá para saber o nível de perfuração, de toque que foi muito ruim para essa criança. Então, na lei, eles definem o tipo de abuso físico quando a criança passa. Então, pode ser uma vez ou repetida vez, não importa. Seja intencional, ele já é classificado como abuso físico. O abuso sexual é uma situação onde a sexualidade da criança é privada. Ela é gratificada por um adulto para ela ter um benefício. Então, por exemplo, a gente na nossa infância, que acho que todo mundo tem a mesma idade, né, praticamente, que os nossos pais falavam o seguinte, olha, não pegue doce de adulto, não fale com um estranho, porque ele entra nesse enquadramento. O adulto, sabendo a vulnerabilidade da criança, ele traz alguma coisa para a criança que ele sabe que a criança não vai ter condições de ceder, sabe que a criança não vai conseguir dizer não. Então, ele subjuga a inteligência emocional da criança, que nesse contexto a criança não tem esse poder ainda construído de dizer não, né? Porque, por exemplo, a Maria Fernanda, se eu falar assim, Maria, tem aqui o doce, não é para comer, eu posso virar as costas, ela pode se segurar 30 minutinhos, mas ela vai lá, o impulso dela é ir lá e comer. É criança, não dá. Então, assim, o adulto ele pode usar esses tipos de situações para abusar dessa criança. A gente tem os exemplos, por exemplo, lá do Nordeste, o Anderson que foi lá, a Keca, a Cidinha que foi lá do Nordeste, sabe? Que tem muitas zonas de prostituição. O que acontece no Nordeste? Pernambuco, Sergipe. Lá tem um polo onde a sexualidade das crianças, o abuso sexual é como se fosse legalizado, porque o adulto vai lá, paga para essa criança algum tipo de benefício, às vezes não é necessariamente um dinheiro, é algum benefício, por exemplo, eu vou comprar uma roupa para você, eu vou pagar a sua escola, eu vou pagar, por exemplo, o aluguel da sua mãe, algum benefício, e a criança se sente coagida por essa questão de ser dessa troca. Então, a criança ela não tem a consciência e a firmeza para ela conseguir dizer não. E aí, o que traz na criança, né, gente? Imagina a criança ela tendo que escolher entre passar fome, entre não ter comida, e vem uma outra pessoa e fala assim, não, eu te dou comida, mas você tem que me dar algo em troca. Como fica a cabecinha de uma criança desse jeito, né? E assim, a criança, depois que ela faz essa troca, quando ela cresce, quando ela começa a se perceber nesse cenário, ela se sente culpada, né? Porque, por isso que assim, né, a fama do abuso é de que a culpa, na verdade, não é do abusador, é sim da vítima, porque a vítima é que foi lá e promoveu a ação do estuprador. Na verdade, não é isso. Mas a questão emocional da criança, ela fica ali achando que a culpa é dela. Porque ela se vendeu por alguma necessidade dela. Só que ela não tinha condições alguma de pensar e ter firmeza, de ter compreensão de que ela teria que dizer não para esse momento de abuso. Tá? E é bem interessante, gente, assim, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, como a gente pode visualizar questões como essa na nossa família, né? Na nossa família, com os nossos pais, com os nossos avós. Bem assim, na época, por exemplo, da minha avó em diante, né, atrás,
era muito comum você ouvir falar que os pais viam um tipo de abuso pelos tios, pelos familiares, mas não falavam nada. Há os anos para cá, 20, 30 anos para cá, que começou a ter esse tipo de mobilização para prisão de pessoas que fizesse algum tipo de dano para a criança, mas dentro das famílias era muito mais preservado a imagem do adulto do que a voz de uma criança. Então, a gente está falando de uma sociedade que, de alguma forma, colaborou com essa zona de abusos. Olha que forte, né? Como a gente pensa em sociedade. Então, a nossa sociedade, de alguma forma, colaborou para que esses abusos continuassem acontecendo dentro das famílias, tá? E aí eu vou falar sobre o contato físico, porque, na verdade, o contato físico, que é essa forma que a gente conhece bastante, que é o próprio toque e tudo mais, ele pode ser intrafamiliar, que é um incesto, né? Então, por exemplo, entre o padrasto, o pai, ou a própria mãe, ou o tio, que é 70% acontece com esse intrafamiliar. Aí o segundo tipo de abuso é extrafamiliar, que é, por exemplo, um amiguinho da escola, né? Alguém que vai visitar a casa de alguém que está sempre ali o tempo todo na mesma casa, que é amigos, e participam ali da rotina da casa e acabam cometendo o tipo de abuso. E o último, que é o institucional, que está na terceira fase, que é as instituições religiosas, né, assim, as escolas e outros contextos fora dessa família. Então, nós temos 3 contextos onde a criança ela pode ser exposta. Aí eu pergunto para você, hoje, você se observando, você participou ou vivenciou algum tipo de abuso? Conhece alguém que tenha vivido algum tipo de abuso nesses 3 lugares? Intrafamiliar, extrafamiliar ou institucional? Faz assim para mim, para saber se vocês já vivenciaram alguma história na escola, na igreja. Já? Faz assim para eu saber. Na escola, alguma coisa assim, né? Eu também, já vi bastante. Principalmente missões, né? Quando a gente vai viajar, a gente vê bastante essa questão do abuso lá no Nordeste, por exemplo. E aí tem uma outra questão do abuso, que são o abuso na internet. A internet, ela também é classificada como abuso sexual, muito, né, Keca? Muito. Abuso sexual porque como se fosse uma vitrine onde as crianças entram para brincar, entram para se relacionar, para jogar, e elas acabam sendo expostas para esses estupradores, essas pessoas pedófilos, e aí que existe uma grande rede de pessoas com esse perfil doente para abusar dessas crianças. E aí começa todo tipo de abuso. Primeiro é sempre a primeira amizade, ouvir as crianças para ver como elas estão. Às vezes, por exemplo, a criança, um adolescente, por exemplo, na idade da Luísa, da Letícia e da Aninha, é exatamente essa idade, viu, meninas? Até vocês que conhecem adolescentes nessa idade também, é possível que nessa etapa tenha conhecidas que se relacionaram online com alguém e apareceu um cara falando que tinha a idade, por exemplo, da Luísa, falou, eu tenho a sua idade, tá? Mostra uma foto totalmente diferenciada, e na verdade é um cara de 70 anos, 50 anos. E aí ela se relaciona, manda fotos, né? Fotos sensuais para essa pessoa, e aí começa um tipo de abuso. Então é classificado como abuso sexual também nessa questão da internet, tá? E como que a gente pode entender os sinais, né, os indicadores desses abusos? E eles classificam por várias fases que eu vou explicar para vocês aqui. Quando a criança ela tem o abuso físico, ela tem alguns sintomas muito chaves. Tanto é que quando vai, eu nem sabia disso, tá? Quando você vai fazer um BO contra abuso sexual de um filho, de um amigo e tudo mais, lá na delegacia eles têm como se fosse um checklist que eles vão identificar se é abuso ou não. E é lógico que tem o corpo de delito, os exames mais aprofundados, mas eles já têm
como se fosse algum tipo de checklist do abuso, tá? Eu vou ler aqui para vocês, porque são os sinais que eles colocaram aqui. Primeira coisa que aparece são hematomas nas regiões genitais, tá? Queimaduras. Por que queimaduras? Porque em algum momento, dependendo desse pedófilo ou desse agressor, ele pode manipular alguma coisa para perfuração, para queimar, para subjugar essa criança na hora desse toque, na hora desse abuso. Pode ter marcas de mordida, né? Tanto acentuada como mordidas mais leves, mas eles também avaliam isso. Fraturas, porque depende da quantidade de peso que esse agressor tenha, a criança que ela é indefesa, por exemplo, uma criança de 3 anos, sendo abusada por um cara de 50 anos. Como que é essa relação, gente? Como que é essa relação? Né? Se a estrutura fisiológica da criança não aguenta um peso de um ser humano adulto. Então, assim, há fraturas. Inchaços, né, nas regiões, ou alguma nos braços, né, as regiões do corpo, por causa do aperto, né, da forma de apertar. E lesões não tratadas sem explicações, e com explicações conflitantes. Por exemplo, a Queca, que é professora, ela tem que ficar muito atenta, porque, por exemplo, quando ela está dando aula, ela pode ver algum hematoma numa criança, e aí você pergunta para a criança, o que aconteceu? A criança ela não sabe explicar, ela não consegue ter essa desenvoltura de explicar o que aconteceu. E, às vezes, o adulto de casa fala para essa criança o que aconteceu de forma distorcida, para ela replicar. E criança tem muito isso, né? Ela, na verdade, ela não sabe identificar o que aconteceu, e ela replica exatamente o que o adulto fala para falar. Por isso que elas são vulneráveis, tá? E aí, são outros sinais de comportamento. Eu falei assim, o abuso sexual nos sinais físicos, tá? E agora eu vou falar sobre os sinais de comportamento. O que vai alterar nessa criança, gente? Geralmente, é um temor, um medo anormal por adultos. É um medo. A criança que ela sempre foi livre, ela começa a ter medo de pessoas estranhas. Ou medo de pessoas próximas. Ela começa a ter um pavor por pessoas. Segundo sinal, obediência anormal aos pais. Eu não sei se você quem tem cachorro aqui, por exemplo, se eu brigo com a Brigitte, com a Luna, eu ralho com ela, aí depois passa um tempinho assim, se eu for falar alguma coisa com ela, ela já baixa a orelhinha, enfia o rabinho entre as pernas assim, e fica miudinha. E nem tô brigando, às vezes eu tô brincando com ela, mas ela guarda os minutinhos atrás que eu briguei com ela, que ela pegou um brinquedo, ela se guarda. E aí o que acontece? A criança, ela fica nesse mesmo formato. É como se ela tivesse levado uma grande bronca e na hora que o papai e mamãe falam alguma coisa, a criança, ela já se recua e fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aquela coisa assim de medo, tipo assim, nossa, você vai me bater? O que você vai fazer comigo? Então a criança fica extremamente medrosa e extremamente obediente de forma incomum. Porque geralmente as crianças, quando a gente está ensinando, elas são retruconas, né? Não, vou fazer, não sei o quê, e tenta dar um. A Roseli, na verdade, ela não está nessa fase, né? Que a criancinha dela tá bebezinha ainda. Mas ela tem sobrinhos, amigos, né? Que tem crianças, e essas crianças, elas acabam, na verdade, desafiando os pais. O normal é a criança desafiar os pais. Então, quando não está acontecendo isso é um dos sinais também. Recusa de falar sobre os ferimentos. Então, por exemplo, a Maria Fernanda, quando ela tem algum hematoma, alguma coisinha que ela bateu, alguma coisa, eu pergunto, Maria, o que aconteceu? Ela tem uma explicação. Mamãe, batia onde? Não sabe exatamente, mas ela explica. Quando você pergunta para uma criança o que aconteceu com ela na hora que ela passou pelo abuso, geralmente a criança ela não consegue comunicar. Ela trava. Ela fica extremamente estressada visualmente. Então, assim, na hora que você pergunta, a criança se transforma naquele momento, tá? E medo de ajuda médica, né? Medo de ir no médico, no pediatra, de fazer exame, né? Às vezes até a gente sabe aí que teve
alguns casos de exame médicos, né? Com próprios médicos teve o abuso sexual com as mulheres, né? Quem lembra, recentemente, aquele médico lá do interior que abusava das mulheres, não era nem criança, eram as mulheres. Você imagina uma criança, né? Então, se a criança vai passar no pediatra, vai passar e tem muito medo, também é um dos sinais que a gente precisa ficar atento. E o último, que eles falam das sinais de comportamento, que é a agressividade com os outros. Por quê? A criança, ela tem medo e ela não consegue lidar com esse medo. O que ela faz? A forma dela pôr esse medo para fora é batendo em outra criança. Ela é violenta, ela está colocando a raiva dela. O que ela queria fazer, se ela tivesse condições emocionais, era bater nesse adulto, gritar, xingar e falar socorro, mamãe, socorro, papai. Só que ela não consegue ter essa força. Então, o que ela faz? Ela começa a bater nos amiguinhos, morder os amiguinhos, né? Então, por exemplo, num contexto de escola, a gente tem que ficar muito atento aos nossos filhos. Eles estão mais agressivos? Qual é o feedback dos nossos professores, né? Mamãe, a sua filha está mordendo fulano. Aconteceu uma vez só? Ok, mas você está sendo muito, você já tem que começar a se preocupar se não é algum tipo de situação que tenha deixado ela nervosa, porque ela está tentando dizer pra gente, essa criança, que ela foi agredida de alguma forma. Talvez não necessariamente no abuso sexual, mas de repente algum outro tipo de abuso. Então, toda criança que ela está mostrando agressividade, de alguma forma, ela está sofrendo por dentro. Tá? Ela está tentando dizer socorro, socorro, socorro. Eu vou trazer um caso para vocês do Adolf Hitler. Lembra de Hitler? Hitler, eu fiz um estudo recentemente que Hitler, até os 14 anos, ele passou por abuso sexual, ele passou por abusos e agressões. E tem um psicanalista famoso que a gente teve aula com ele, que ele falou o seguinte: se Hitler tivesse tido uma terapia, um atendimento, aconselhamento, acompanhamento até os seus 14 anos, ele não teria depositado aquela raiva toda, aquele ódio para os judeus. Porque, na verdade, ele foi rompido na sua ingenuidade, na sua beleza como criança. Ele foi agredido, foi abusado em todos os tipos de situações. Agressivo fisicamente, abuso de negligência, de desamor. E isso depois foi uma raiva muito grande para os judeus. Aí você fala assim, como é que uma criança, né, um adolescente cresce e tem tanta raiva ao ponto de fazer o que esse Hitler fez? Gente, imagina a raiva dele. Como é que ele conseguiu matar tanta gente? Por causa de todos os abusos que ele sofreu na infância. Criou uma marca, um trauma tão grande que quando ele olhava para os judeus, ele não olhava as pessoas, ele não olhava os judeus, ele olhava a própria dor. Por isso que ele conseguia matar. Por isso que ele conseguia fazer o mal. Então, olha só os buracos que é transpassado nessa criança quando ela passa por algum tipo de abuso sexual, agressão, para o resto da vida. E aí vai para a sociedade abusando da mãe, abusando da esposa, agredindo a família, agredindo os filhos, e essa réplica do passado vai passando para os próximos entes da família. Quantas vezes a gente já ouviu assim, nossa, meu pai era bêbado, a minha mãe me batia. Aí quando casa, tem filhos, começa a fazer a mesma coisa. Porque as marcas lá do passado começam a se restabelecer de novo nesse contexto, nessa família. Por isso que a gente precisa muito de Deus, precisamos de uma rede de apoio para a gente poder se cuidar e se proteger nesse período. Forte, né, gente? Forte, muito forte. E agora, eu vou contar para vocês como é que a gente pode fazer que uma criança, até seus 4 a 5 anos, entenda o que é o toque ruim. Como é que ela vai descobrir que o toque, por exemplo, quando a mamãe beija, abraça, morde, né? Tem mãe que morde. Eu mordo a Maria Fernanda de vez em quando na bochechinha dela, mordo a bochechinha dela, mordo ela. Como é que ela vai diferenciar o toque desse da mamãe, do papai, do tio, esse toque da vovó, por diferenciar de um toque de abuso? Como é que a gente ensina para essa criança, gente? Como é que a gente ensina?
vou ensinar para vocês agora, tá? Então, assim, essa boneca, ela tá meio descabelada porque a Luna comeu o cabelo dela. Ela já sofreu uma negligência por mim, porque eu deixei ela em algum lugar, né? Ah lá, negligência aconteceu e ela foi abusada ali no seu estado físico pela Luna. Luna vai ser processada. Então, aqui, ó, com crianças até 5 anos, 6 anos até também 6 anos, a gente pode trabalhar com bonecos, boneca e boneco. A gente vai dizer o seguinte, a gente vai pegar uma boneca. O ideal, eles falam que assim, a boneca tem que ser uma única que não seja a mesma que a criança brinca. Por quê? Você tem que estipular uma boneca de ensino. Até outro dia, faz um tempinho que eu dei pra Cidinha, eu dei um conjuntinho de... Ai, como é que é? De dinossauro. Eu dei um conjuntinho de dinossauro e falei, se esse daqui você não dá para o João brincar. Por quê? Esse daqui é para você ensinar qualquer tipo de ensino que ele às vezes não está obedecendo. Você pega o brinquedo e ensina para ele. Por exemplo, a Rô pode pegar esses brinquedos, um brinquedo específico, um boneco, para ensinar qualquer coisa para o Nico, tá? Você pode colocar um brinquedo específico, mas tem que ser só um para ser bem claro para ele, tá bom? Aí agora, para a gente fazer com a parte sexual, aprendizado da criança, a gente vai falar assim, olha, tá vendo essa boneca? Vamos dar um nome para essa boneca? A gente fala para a criança. É a criança que vai nomear o nome da bonequinha ou do boneco. A gente dá um nome e a criança começa a se relacionar. Porque a criança, quando dá nome, ela se relaciona como se fosse uma pessoa. A gente tem essa questão cognitiva de saber que é uma boneca, mas a criança não. Ó, a Maria Fernanda vai fazer 4 anos. Se eu pegar essa boneca aqui e começar a falar assim, Maria, você tá bem? Ela dá a risada e começa a conversar com a boneca. A criança é assim, com 4 anos, ela ainda acredita que a boneca está falando. Então, a partir desse momento, você pode fazer de uma forma muito lúdica a questão do ensinamento sobre o abuso sexual. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é sempre pegar uma boneca ou um boneco que tem as partes íntimas. Então, olha que bonitinha essa daqui, ó. Essa aqui, ela tem uma calcinha. Olha que fofa. Ela tem uma calcinha, ela tem a meia, ela tem o vestidinho, né? Tem a parte de trás. Então, assim, na verdade, qualquer roupinha completa você consegue achar em outros lugares. Então, o toque, você vai ensinar assim, olha, você tá vendo que eu sou a Melissa, por exemplo? Eu sou a Melissa, tudo bem com você? Eu vou contar uma história para você, viu? Você sabia que você tem uma parte íntima aí dentro de você? Aí a criança vai responder, sim, não. Você sabe o que é parte íntima? Parte íntima é o que fica debaixo da sua calcinha. Aí você faz uma cara que tá dando risada, debaixo da sua calcinha. Eu vou te mostrar, não conta pra ninguém, tá? Olha só. Isso daqui é a parte íntima. Você sabia que essa parte ninguém pode mexer, ninguém pode tocar? Essa parte aqui é secreta. Só o papai e a mamãe que pode mexer. Aí a criança vai ficar querendo ver, porque a maioria das crianças que fazem esse exercício, as crianças ficam extremamente curiosas. Aí nessa hora que você ensina, porque a criança ela já quer abrir e quer ver, a criança quer ver na hora. Aí você fala assim, aí você como professora ou como você instrutora lá na missão e tudo mais, você vai falar assim, então, a gente acabou de aprender que essa parte, a Maria falou que não pode mexer. Então, gente, essa parte aqui a gente não pode mexer, tá bom? Isso aqui, ó, é só dela, só a mamãezinha dela que pode ver. E vai acabar o nosso tempo. Vai ter que gerar um outro link agora, hein? Falta segundos aqui. Aí caindo ele já volta, né, Si? Ele não quebra a gravação, não, né? Não sabe, né? Tá, tomara que não caia. Vamos tentar entrar no mesmo link. Vamos ver se dá certo. Tá, vai cair aqui.
Então a criança, ela vai querer, na verdade, tocar e você fala assim, então é justamente o que a tia falou. Essa parte a gente não pode mexer, é um segredinho seu, não pode tocar. Quem tocar você tem que avisar para quem? Para o seu papai e para sua mamãe ou a sua professora. Quando você se sentir desconfortável, alguém mexendo em você, você tem que correr e contar para o seu papai e para sua mamãe.